Vamos lá. Sim, aí como eu tava falando, falar do implante, você precisa saber qual tipo de implante você está usando, qual hormônio, qual a dose. E eles foram inventados por Dr. Esmar Coutinho há quase 50 anos atrás. Então, muita gente acha que é novidade, quando na realidade é um produto que já usamos há muito tempo com bastante segurança. E utilizamos para várias indicações, para tratar doenças ginecológicas, que foi a primeira indicação, junto com contracepção, né, para tratar mioma, endometriose. Essas foram as primeiras indicações do implante de gestrinona, por exemplo, para contracepção, ou seja, para evitar gravidez, e para a reposição das pessoas com níveis hormonais inadequados, na menopausa ou antes dela, em algumas situações que provocam quedas hormonais, tanto em mulheres quanto em homens. Portanto, é algo completamente inovador até hoje, apesar de já ter muito tempo de uso, com muita segurança, algo que temos completo domínio por já usar há muito tempo. Eu, particularmente, vou completar 22 anos que uso os implantes. Então, sabendo indicar adequadamente a dose adequada, sabendo contornar os efeitos colaterais, como tudo na vida, não existe nada que não tenha algum efeito colateral, mas você indicando adequadamente, você vai conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas e conseguir dar muito conforto em pessoas que sofrem com a menopausa, que sofrem com dor na endometriose, que sofrem com sangramento nos miomas, fazer uma contracepção segura e sem impactar em pontos negativos, como, por exemplo, ocorre com a maioria das pílulas, que vai diminuir libido, que vai fazer ganho de peso, que vai fazer ganho de gordura, que vai reduzir massa magra, que vai aumentar risco, inclusive, de depressão, porque a maioria das pílulas bloqueiam a testosterona em intensidades variadas, a depender da dose. Então, existe uma gama de indicações e de utilizações dos implantes que, a depender da individualidade da cada paciente, vamos escolher aquele hormônio adequado na dose adequada. Inclusive, essa é uma das dúvidas, né, das perguntas de algumas pessoas aqui. Quais são os efeitos colaterais, né? Se tem efeitos colaterais. Quando o pessoal está falando, eu imagino que a grande maioria está falando sobre o implante de gestrinona. Então, assim, quais são os principais efeitos colaterais da gestrinona? Como todo androgênico, ele pode aumentar a oleosidade da pele e do cabelo. Isso pode fazer com que algumas pessoas tenham uma queda de cabelo de nível variado. Isso pode fazer retenção de líquido e ele pode dar uma oleosidade na pele que em algumas pessoas pode causar acne. Por esse motivo, se faz necessário algumas mudanças no estilo de vida da mulher que vai usar o implante de gestrinona. Então, toda paciente minha que usa gestrinona, por que você gosta da gestrinona, você propaga como uma coisa boa e tem bom resultado? Porque você tem um estilo de vida compatível com a mulher que deve usar gestrinona. Você é uma pessoa que tem uma dieta adequada. O que é uma dieta adequada? É uma dieta anti-inflamatória. Pouco carboidrato simples, uma dieta mais proteica, mais carboidrato complexo, uma dieta que não exagere em glúten, que não exagere em lácteos, em bebida alcoólica, em açúcar simples, em carne vermelha, ou seja, uma dieta anti-inflamatória. Por quê? Porque se você tem uma dieta inflamatória, essa sua dieta já lhe causa mais inchaço, já causa mais oleosidade, já dá mais risco de acne, e você usa algo que vai aumentar a oleosidade, você vai somar os dois efeitos e vai aumentar a probabilidade disso acontecer. Quando você tem uma dieta adequada, é muito mais difícil que aconteça. Segundo, você pratica atividade física com regularidade, com boa intensidade. É outra coisa que reduz muito a chance, por exemplo, de retenção de líquido. Porque quais são os dois principais motivos de retenção? Primeiro, uma dieta rica em carboidrato, porque o carboidrato é o macronutriente que mais retém água. Muito mais do que a proteína, muito mais do que a gordura. Segundo, porque quem não faz atividade física retém muito mais líquido. A atividade física, principalmente a atividade aeróbica, ela faz com que você retenha menos líquido, além do fato de ter uma boa ingesta hídrica. Eu vejo você falar toda hora com seus seguidores sobre beber líquido. Qual seria o ideal? Uma pessoa adulta deve beber, em média, 40 ml por quilo de peso dia. Ou seja, uma mulher de 60 quilos, pelo menos 2,4 litros de líquido por dia. Esse é o ideal.
Porque quando você tem ingesta hídrica adequada, dieta adequada e atividade física, a probabilidade de que a gestrinona cause efeito colateral é muito menor. Principalmente quando você tem um médico experiente que já vai antever nos seus exames essas possibilidades. Por exemplo, você faz uma avaliação e a gente percebe que a paciente tem uma B12 baixa, tem uma ferritina baixa. Isso já potencializa a queda de cabelo. A gente vai corrigir para amenizar essa possibilidade. É uma paciente que tem já um histórico genético de mais acne, de mais queda de cabelo. A gente já vai antever e reduzir essa possibilidade. É uma paciente que tem um intestino ruim. A gente já vai corrigir esse intestino, usar probiótico, que são todos os fatores que podem potencializar tanto a queda de cabelo, quanto a retenção de líquido, quanto o aumento da oleosidade. Quando a gente lança a mão de corrigir tudo isso e muda o estilo de vida para um estilo de vida adequado, a possibilidade do efeito colateral é muito pequena e quando ele acontece, a intensidade é pequena. Agora, quando a gente tem alguém que tem um estilo de vida totalmente impróprio para gestrinona, que é uma paciente totalmente sedentário, que é uma paciente que não faz nenhum tipo de dieta e que exagera no carboidrato, que é uma paciente que está acima do peso, então a possibilidade do efeito colateral é muito maior. Porque esse é o grande erro, de achar que a gestrinona vai fazer alguém emagrecer. Na realidade, a gestrinona é para ser utilizada em alguém até num processo de emagrecimento, mas que já tenha corrigido a síndrome metabólica e que já tenha mudado o seu estilo de vida. Porque nesse paciente, ele vai potencializar o emagrecimento. Mas no paciente que espere que seja a gestrinona o mecanismo de fazer ela emagrecer, isso não vai acontecer e muito pelo contrário. Se ela tem síndrome metabólica e tem resistência insulínica, a gestrinona pode piorar a resistência insulínica nesse caso e fazer com que ela engorde. É por isso que você tem que ir no médico que conheça o hormônio, que seja especialista, para ele, inclusive, ter a coragem e o conhecimento para contraindicar em quem não deve ser feito. Porque tem paciente que primeiro você tem que corrigir a síndrome metabólica, fazer ela perder um pouquinho de peso, mudar o estilo de vida para aí nesse segundo momento você indicar. Diferente de uma paciente que já vem num caminho adequado que você pode iniciar a gestrinona sem maiores problemas. Pois é, e acaba que, por isso que algumas pessoas acham e que vão colocar o implante achando que vai transformar o corpo, né? Já vai nessa ideia do chip da beleza, então acha que quando colocar o implante vai ficar gostosa, maravilhosa, e não é assim, né? Tem todo um contexto, né, questão de exames, ver como é que estão os exames, os hormônios, vitaminas, minerais, enfim, tudo. Então precisa mesmo passar por essa avaliação médica para poder saber o que é que realmente vai usar. Por exemplo, eu uso a gestrinona, né, o G7, mas fulana pode ser que não use esse, vai precisar de outra coisa, tem que avaliar peso, avaliar os exames, tudo isso. Continuando aqui, vamos logo passando para as perguntas. Acho que o senhor acabou de responder, quem não pode usar o chip? Assim, a contraindicação absoluta para a gestrinona são pacientes com insuficiência hepática, insuficiência cardíaca e grávidas. Então, essas são as contraindicações absolutas. As contraindicações relativas são todas essas pacientes que a gente acabou de citar, principalmente quem tem síndrome metabólica. Porque também tem uma grande diferença, entendeu, Paula? Assim, explica para o pessoal o que é uma síndrome metabólica. Síndrome metabólica é a paciente que tem resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Você tem um defeito no receptor de insulina que dificulta a entrada de glicose na célula. Como essa glicose não pode ficar no sangue, o seu pâncreas aumenta a produção de insulina e como esse receptor está defeituoso, o mecanismo de resolver isso é acumular essa glicose em glicogênio hepático, isso vai gerar esteatose hepática, ou em gordura no penículo adiposo, ou seja, é paciente que tem sobrepeso ou obesidade. Essa é uma contraindicação relativa de gestrinona. Por que relativa? Porque se você lançar mão de mecanismo para corrigir a resistência insulínica, você pode utilizar com segurança. E existe também uma grande diferença. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem doença, que sofre de endometriose. É uma paciente que vai melhorar muito nela. Um efeito colateral vai ter uma intensidade no ponto de vista psicológico completamente diferente de alguém que foi colocar só para contracepção e queria melhorar a sua estética. Quando você tem doença que sofre, que todo mês vai para o pronto-socorro tomar remédio na veia por conta da endometriose, fica livre disso, se aparecer um pouquinho de acne, um pouquinho de retenção de líquido, isso vai ter muito menos importância e alguém que é normal, que procurou uma contracepção
com o objetivo secundário de estética e aparecer uma acne no rosto. Então, tudo também depende do cunho pelo qual o paciente procurou colocar o implante. Aproveitar essa janela aí para falar um pouquinho da minha experiência em relação aos efeitos colaterais. Eu não tive muita retenção, eu não tive muita acne, tive no primeiro ano, logo quando eu coloquei, né? Acho que foi aquele choque no organismo. E aí entrei em contato e vocês me passaram medicação para usar, ingestão mais ainda de água e que ia ficar tudo bem. E realmente, né? Acho que foi só questão de adaptação mesmo do organismo e ficou tudo tranquilo. A questão mesmo de dieta, de rotina de atividade física, tudo isso aí interfere muito. Vamos ver outra pergunta aqui. Tem algum efeito adverso em relação à libido, como os contraceptivos orais? Na realidade, a gestrinona vai melhorar a libido. O que acontece? Todos nós temos a testosterona no nosso corpo e essa testosterona ela está dividida entre testosterona total, né? Que é o somatório de tudo que você tem de testosterona no corpo, e a parte de testosterona que está ligada à proteína. Tem uma parte que está ligada à globulina, que essa tem uma ligação muito fraca, que se desfaz com certa facilidade, e tem a que está ligada ao SHBG. Essa testosterona que está ligada ao SHBG, ela fica inativa. Portanto, a fração livre é o que a gente usa. Quando você usa uma pílula anticoncepcional, você eleva o SHBG. Com isso, você diminui a fração livre da sua testosterona. Então, você vai ter sintomas de deficiência, como queda de libido, aumento de peso, diminuição da taxa metabólica basal, perda de força, perda de tônus. Quando você usa a gestrinona, é muito fácil, a gente percebe isso nos exames. O SHBG é um dos exames que a gente dosa na pré-avaliação, que você vai repetir na paciente já usando, você vê uma queda vertiginosa do SHBG. Então, o que vai acontecer? A testosterona livre vai aumentar. Quando você aumenta a testosterona livre, você vai melhorar tudo aquilo que você piora com o anticoncepcional. Agora, tem um pequeno detalhe. A partir dos 40 anos, a queda da testosterona já começa a acontecer. Então, uma mulher que já tem uma testosterona total muito baixa, mesmo com SHBG baixo, que é o que a gestrinona faz, vai ter uma pequena subida na testosterona livre. Então, às vezes, não vai piorar, mas não vai ter aquela melhora que ela esperava. É por isso que na avaliação prévia, muitas vezes, existem algumas pacientes que já estão acima dos 40, mais próximo da menopausa, que se faz necessário que, junto com a gestrinona, a gente ponha um pouquinho de testosterona, para que a gente suba a testosterona total, para que ela tenha um aumento na livre, que vinha dar os benefícios que ela procura. Uma mulher jovem, que já tem a testosterona total alta, não tem nenhuma necessidade. É por isso que muita gente, às vezes, fica perguntando qual é o preço do implante, e a gente diz que não tem como falar, e as pessoas, às vezes, acham que é maldade, que você quer que ela vá na consulta, mas não é, porque tem todas essas nuances. Então, a gente não tem como dizer o preço de algo que é variável, porque existem vários hormônios e existem a quantidade. Como, por exemplo, você falou que você usa 7. Tem paciente que só precisa de 6, tem paciente que só vai usar 5, mas tem paciente que vai usar mais 2 de estradiol, mais 3, tem paciente que vai usar mais 2 de testosterona, mais 3. Então, só depois de saber tudo que ela vai usar, que você vai somar tudo que vai dar o preço final do implante. Então, não tem como a gente fazer isso, um orçamento prévio, sem saber o que a paciente vai usar. É isso, e é recorde de perguntas. Quanto é que custa? Desculpa te perguntar, quanto é que custa? E eu sempre falo, o implante que eu coloco, algumas pessoas eu até respondo. Cada implante custa X. Só que não adianta você já ficar com isso na cabeça, porque vai que você vai na avaliação e não vai usar 7 implantes de gestrinona. Pode ser que coloque estradiol, coloque outras coisas, que alguns são até mais baratos do que a própria gestrinona. Todos têm preços diferentes, a gestrinona é o hormônio mais caro de todos. Mais caro. Então, tem uma aqui que perguntou, gostaria de saber duração, preço e se a pessoa ainda continua menstruando. Veja só, a duração dos nossos implantes é de 1 ano, exceto de Nestorone, que é um contraceptivo que a gente usa em quem está amamentando, usa muito em adolescente. Pode usar também em algumas situações de ovário policísticos, algumas situações de endometriose, ele dura 6 meses. Todos os outros duram 1 ano. E a gestrinona você pode usar com o objetivo de bloquear a menstruação ou não. A grande maioria usa e quando quer esse objetivo, a gente vai fazer o cálculo da dose
para haver bloqueio. 95, 96% das pacientes ficam sem sangramento nenhum. 4 a 5% pode manter algum tipo de sangramento, normalmente muito menor do que o seu próprio sangramento. E assim, algumas pacientes ficam bloqueadas, aí no decorrer do uso do implante tem um pequeno sangramento e às vezes se desesperam e me ligam ou me mandam um WhatsApp com medo de engravidar. Existem algumas situações que podem fazer com que a paciente sangre na vigência do implante, mas isso não significa que ela está correndo risco de gravidez. Mas, por exemplo, se você ganhar muito peso, a gente faz um cálculo que é uma média de um implante de gestrinona para cada 10 quilos de peso. Ou seja, você colocou um implante, estava com 63 quilos, colocou 6, né? É mais ou menos isso. Mas aí você ganhou peso, ganhou massa magra, malhou e tudo, ficou com 68, mais próximo de 70 do que de 60. Isso pode ser um motivo que gere sangramento em algumas mulheres. Por quê? Porque ela ficou com um peso distante da dose que foi calculada inicialmente para ela. Algumas medicações podem levar a cortar o efeito no endométrio. Não vai cortar o efeito contraceptivo, mas fazer sangrar, como por exemplo o omeprazol, como por exemplo remédios para dormir, como o Rivotril, alguns antidepressivos. Isso pode cortar o efeito, e inclusive tem na bula deles que ele pode cortar o efeito das pílulas anticoncepcionais, e a gestrinona é um hormônio similar ao hormônio do contraceptivo. Então, pode também ter seu efeito cortado. Algumas substâncias anticoagulantes podem fazer isso, derivados do AS, o chá verde. Então, assim, só que existe uma grande diferença entre você tomar o chá, porque no chá tem varfarina, na erva, e você, por exemplo, manipular um Green Select, que é só o princípio ativo do flavonoide do chá verde. Então, isso não faz sangrar, mas se você tomar o chá verde ou cápsula de chá verde, pode fazer com que a paciente sangre. Existe essa pequena diferença pela presença ou não da varfarina, que é um anticoagulante. Então, existem todas essas nuances que podem acontecer, e é por isso que qualquer dúvida tem que procurar o seu médico. Eu achei engraçado essa questão do ganho de massa e tal. Eu lembro que na época o Simacutinho, ele me falou que poderia aumentar a densidade óssea, então poderia haver o crescimento de determinados ossos, e meu pé cresceu. Eu calçava 37, hoje eu calço 38. Foi o implante ou o que foi que aconteceu? Pode ter sido. O que acontece? Quando a gente diz que aumenta a densidade óssea, você aumenta o peso do osso, normalmente não aumenta o tamanho. A gestrinona é um dos hormônios que a gente usa na menopausa para osteopenia, para osteoporose. Por quê? Porque ele vai aumentar a matriz óssea, ele aumenta a mineralização óssea, que se perde nas pacientes, por exemplo, que estão entrando na menopausa. Mas, com relação à extremidade, o mais provável seja a retençãozinha de líquido que ele causa, que pode fazer o seu pé crescer um númerozinho. Gente, ele foi de 37 para 38, mas enfim. Vamos lá. Tem gente aqui que respondeu que quer saber tudo, tem todas as dúvidas. Ouvi dizer que melhora a disposição também. O que você sentiu quando colocou? Eu era um Walking Dead antes de colocar o implante. Eu já acordava com sono. E aí depois do implante, realmente, Glauber brinca até que depois que eu coloquei o implante, eu já acordo dançando, pulando, cantando. Eu realmente em disposição zero. Eu fiquei extremamente disposta, sem cansaço, com pouca fadiga. Realmente isso melhorou muito. O implante melhora a sua taxa metabólica basal. A testosterona livre mais alta faz você ter muito mais disposição, realmente. Fora o seguinte, principalmente numa paciente que vem usando uma pílula e passa para a gestrinona, ela tinha um bloqueio da tireoide. E o hormônio da disposição, além da testosterona, é o T3 livre, que é o hormônio da tireoide. Porque o T3, ele quebra o ATP, que é o nosso combustível intracelular. Então, ele faz liberação de energia. Quando você usa a pílula por muito tempo, você tem parcialmente bloqueado o seu hormônio da tireoide. Então, isso diminui disposição, isso faz com que você baixe a taxa metabólica, você vira um carro econômico, ou seja, mesmo com dieta, mesmo com atividade física, você tem dificuldade de manter o peso, você tem o cabelo mais fraco, você tem as unhas mais frágeis, mais sensível ao frio.
E assim, eu brinco, e muitas pacientes já falam isso, que você deixa de ser mulherzinha com a gestrinona. Aquela mulher que tudo chora, que tudo é sensível, com a gestrinona ela fica bem mais Vira um homem. reativa, tem uma resposta mais masculina, tem essa Falam diferença. isso. Realmente, eu sentia muito frio, todo mundo ficava extremamente incomodado, porque no sol, na lua, como dizem, de 3 horas da tarde, eu ia dormir, eu realmente tinha muito sono, e com coberta, com manta, né? Eu não conseguia, eu sentia frio, qualquer brisa que passasse, eu sentia frio, me incomodava muito mesmo. Hoje, fico de camiseta por lá e para cá, realmente sou outra pessoa, quase um homem. Né? Muitos amigos mesmo falam, isso é um homem, não é uma mulher, porque realmente muda para melhor muita coisa. Mas, na realidade, grande parte dos sintomas ditos de mulher são causados pela pílula anticoncepcional, porque se a gente for avaliar, um percentual muito grande das mulheres em idade reprodutiva usa pílula. Então, grande parte dessas mulheres tem de maneira parcial, maior ou menor, a depender da dose, a sua tireoide bloqueada. Então, essa sensibilidade grande do frio, essa fragilidade emocional, que muitas pessoas querem ligar ao sexo feminino, tem muito impacto do uso da pílula contraceptiva. Isso você pode ter certeza. Aí quando você troca para algo que ao invés de bloquear, potencializa, você muda de um extremo a outro, né? De um polo que está bem abaixo para um polo que vai estar bem acima. Pois bem. Tem uma moça que perguntou, tem um mioma e toda menstruação, toda vez que menstrua, corre para o hospital e sente muita dor. Ela quer saber se o implante resolveria isso. Isso requer uma avaliação um pouco mais aprofundada. Porque assim, o mioma é uma coisa muito multifatorial. Depende do número de nódulos, depende da localização desses nódulos. Por exemplo, às vezes você tem um mioma que é submucoso. Você tem aqui o útero, né? Aí você tem miomas que podem estar externos, que podem estar no meio e que podem estar dentro do útero. Quando você tem um mioma dentro, você tem uma repercussão de sangramento muito mais intenso, mesmo quando o nódulo é pequeno. Então, os miomas submucosos, a indicação é você fazer uma videoestereoscopia e removê-los. Agora, a utilização da gestrinona, a depender do tipo de mioma, pode reduzir o tamanho em até 30%. E quando o mioma não é submucoso, pode promover uma grande redução e controle desse sangramento, o que é muito importante, porque às vezes até para você preparar para uma cirurgia, a paciente que está anêmica, que sangra muito, aumenta o risco da cirurgia. Então você utilizar um implante para que reduza um pouco o tamanho desses nódulos, para que bloqueie esse sangramento, para que a gente consiga restabelecer o nível de hemoglobina, que ela saia desse nível de anemia, você vai ter uma cirurgia muito mais segura e você vai ter uma chance muito maior de preservar esse útero, por exemplo, se for uma paciente que não pariu, em que a gente vai optar por uma miomectomia, que é só a retirada do mioma com preservação do útero. Como a gestrinona reduz a vascularização uterina, enquanto você está usando, isso facilita a cirurgia de remover o nódulo e você ter menos sangramento durante a cirurgia. Então, você tem menos risco da paciente perder o útero na cirurgia, no caso daquelas que ainda desejam gestar. Então, a depender da avaliação, o implante pode ser uma opção muito boa na paciente que tem mioma. Então, galera, quem tem essa dúvida aí, o certo é marcar uma consulta para fazer todos os exames e ver se realmente vai valer a pena colocar o implante para fazer o tratamento ou fazer a esterectomia, né? Não, esterectomia não. Fazer a retirada do mioma. Miomectomia. Isso. Em alguns casos, esterectomia. Tem uma paciente que já tem prole constituída, grave, né? Que já tem mais de 40 anos, tem nódulos muito grandes. Aí, nesse caso, a gente pode optar por uma esterectomia, mas ainda assim, a utilização temporária da gestrinona pode reduzir e, por exemplo, fazer com que eu consiga tirar esse útero por via laparoscópica, ao invés de fazer uma cicatriz grande, tipo uma cesárea, ou fazer uma cirurgia por via vaginal. Ou seja, quando você bloqueia o sangramento e reduz o tamanho, você às vezes transforma uma cirurgia mais invasiva numa menos invasiva. E isso vai traduzir numa recuperação mais rápida, em menos tempo de internamento hospitalar, uma volta às atividades laborais mais rápida. Então, pode ajudar bastante, inclusive, no tipo de cirurgia que você vai fazer. Vamos lá. Tem uma pessoa querendo saber se... Quando retirar o implante, né, depois da colocação, quando retirar, a mulher ela tem dificuldade para engravidar após a retirada.
Na realidade, a utilização do implante não vai nem melhorar, nem piorar a sua capacidade de engravidar. Se você é uma pessoa que engravida normalmente, colocou o implante, quando você remover, normalmente você vai voltar a menstruar e a ovular. Se você já era uma pessoa que tinha dificuldade e colocou o implante, essa dificuldade não é porque você colocou o implante que vai ser normalizada. Então, mas nas pessoas que não têm problema, que é a grande maioria, o implante pode, de maneira indireta, preservar a sua fertilidade. Porque quando você menstrua todo mês você joga um óvulo fora. Então, o grande problema da mulher que passa dos 35, dos 40 anos é porque ela vai ter reduzida a sua população de folículos no ovário, vai ter a sua reserva ovariana diminuída. E quando você bloqueia a ovulação, você conserva esses óvulos no ovário. Então, isso pode, de uma certa maneira, ajudar na paciente a, quando quiser engravidar, ter essa população folicular preservada. Eu tenho uma amiga que ela retirou o implante e com poucos meses ela engravidou. Não teve dificuldade. A grande maioria das pacientes se desenvolve dessa maneira. De 1 a 3 meses ela já volta à sua normalidade de menstruação e de ovulação. Já tentei tomar 2 tipos de anticoncepcional e emendar para testes para ver se parava de menstruar. Mas toda vez que ela fazia isso, continuava sangrando. Ela quer saber se corre o risco colocando o chip. Ela tem medo de jogar dinheiro fora. Na realidade, são coisas completamente diferentes. E assim, na paciente que fica temerosa, a gente pode fazer um teste temporário, por exemplo, com o gel de gestrinona. E a gestrinona a gente usa na grande maioria das vezes em implante, mas em algumas situações específicas a gente pode manipular um gel. E tipo, a gente faz para 2 meses o gel, vê se você se adapta, e em você se adaptando a gente passa para o implante. A vantagem do implante é que ele sai mais barato do que o gel é caro, mas para 2 meses fica mais acessível, e ele é mais cômodo. O gel você tem que usar 2, 3 vezes por semana, a depender do objetivo da paciente, normalmente por via vaginal, e o implante você troca 1 vez por ano, então é muito mais cômodo, não corre o risco de você esquecer, porque algo que você usa todo dia é muito mais difícil de esquecer do que algo que você usa 2, 3 vezes por semana. E aí entra a preocupação do risco de engravidar justamente por esquecer. A grande vantagem do implante é essa, que você não precisa se lembrar, que ele vai funcionar independente da paciente lembrar de colocar ou não. Eu não sabia dessa do gel. E também não tem a opção de colocar a gestrinona por menos tempo, tipo 6 meses? Né? Metade do ano para... Nos implantes Elmeco, a gente só tem gestrinona para 1 ano. Existem alguns implantes absorvíveis de gestrinona, mas que têm características diferentes. Normalmente, o pessoal usa esse implante mais pela parte estética. Por quê? Porque como ele é o hormônio prensado e não tem um invólucro de silicone, você não tem como controlar a liberação. Então, normalmente são implantes programados para 6 meses, mas que na maioria duram 4. Por isso que todos os médicos que usam esse tipo de implante não podem garantir contracepção. Porque como essa absorção pode ser irregular e ele pode acabar antes do tempo, pode ter falhas de liberação, e isso pode fazer com que a paciente engravide. Ele serve para toda essa parte estética que o implante inabsorvível, que é o que você usa, serve também, mas ele não serve para contracepção. Ele não pode garantir contracepção. Tem esse problema. Cuidado. O uso indiscriminado pode levar a problemas cardiovasculares? Veja só, o implante é algo que não tem essa possibilidade porque você não usa sem a prescrição de um médico. É diferente de uma pílula que você vai na farmácia e compra. O implante você precisa que um médico te prescreva para ele ser inserido. Então, você vai passar por uma avaliação antes e não tem a possibilidade de você usar de maneira indiscriminada. Então, com o implante, você ainda tem esse benefício. Não tem a possibilidade de automedicação. Você não tem como usar sem alguém prescrever e colocar. Não tem como chegar na clínica, eu quero colocar um chip de gestrinona. Não, tem que passar pelo médico, tem que ser avaliado. Só se você tiver a receita de um outro médico. Ou seja, mas de qualquer forma, você já foi avaliado. Tem uma pessoa perguntando aqui, é bom mesmo? Para mim é perfeito. Para mim foi realmente sensacional. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Tem uma galera que acho que não teve tempo ao longo da semana de mandar na caixinha e fizeram as perguntas aqui. Já já eu vejo.
Cadê? Tem um monte de gente também falando a mesma coisa, que é perfeito, que não vive sem. Deixa eu ver. O que a gente percebe na prática clínica é assim, depois de tanto tempo de experiência em que a gente sabe dosar de maneira adequada, que a gente sabe antever os efeitos colaterais e corrigir para que raramente aconteça, ou quando aconteça, aconteça de maneira com baixa intensidade, cerca de 90% a 92% das minhas pacientes retornam para colocar. Aí você vai dizer, tem 1% que não retorna? Tem. Agora, se você perguntar qual é a principal causa de não retornar, eu vou te dizer, é falta de dinheiro de botar o novo implante, infelizmente, porque não é um tratamento tão barato. Então, assim, quando a gente faz estatística na clínica, de ver qual é o motivo que a paciente não voltou, que a gente liga, a gente dá um retorno, pergunta se a paciente está bem, aí diz, não, eu não voltei porque, infelizmente, não tive condição de trocar o meu implante. A maioria esmagadora que não troca o implante é por esse motivo. Ou seja, mostrando que, na realidade, quando você é bem conduzida por um médico experiente, que tem um conhecimento, que sabe indicar adequadamente, que sabe antever a possibilidade de efeito colateral, a possibilidade de você não gostar é muitíssimo baixa. Porque também o médico experiente vai contraindicar em quem não tem os critérios para usar. Então, isso faz com que... Não é porque o implante que a gente usa é melhor, é porque, normalmente, quem não tem experiência passa para todo mundo. E se você passar para todo mundo, cerca de 40%, por um motivo ou por outro, não vai gostar. E quando você passa para a pessoa que tem indicação, que tem um estilo de vida adequado, é muito difícil que ela não se adapte e que não corra tudo bem. Eu já brinquei com algumas pessoas que a gente já chegou a fazer cálculo de quanto que você gasta, né, no ano com anticoncepcional, Sim, com medicação para cólica, né, com absorventes, e o pior de todos, com a TPM, que não tem um valor, né, não tem um preço que a gente possa colocar para mensurar. Porque quando isso aí entra, né, eu falo por experiência própria, que eu nunca sofri com TPM, né, meu marido também nunca sofreu com os meus ataques de TPM. Mas eu convivo com pessoas que sofrem muito e quem convive com elas sofre junto. Porque é uma coisa... Como é que eu posso falar? Não sei nem se existe uma palavra para definir, né? Acaba que... quando mexe com qualidade de vida, é uma coisa que o preço fica muito relativo. Exatamente. Que não tem preço. Então, assim, quando você já coloca aí na balança, né, na calculadora, anticoncepcional, absorventes e medicação para cólica, mensalmente, né, quando você coloca aí em 12 e meses, antidepressivo, em um nas ano, que tem TPM, porque uma boa parte das pacientes com TPM já estão usando antidepressivo, porque é algo que se utiliza muito quando a paciente não usa implante. Quando você for somar, supere muito. Eu tenho algumas pacientes que fazem o cálculo assim, doutor Jorge, não é nem R$10 por dia, se eu for contar o preço do meu implante, então tá valendo. É isso. Elas acabam vendo o valor total. Eita, isso tudo. Mas quando você coloca tudo isso aí, comprando mensalmente, junte seu dinheiro e vai colocar, ou então parcele no cartão, dê o seu jeito, mas é a questão da qualidade de vida. Eu acho que colocou isso aí em jogo, não tem mais discussão nenhuma. Vamos lá, deixa eu ver mais pergunta aqui. Implante causa queda de cabelo, engrossa a voz? Sobre a queda de cabelo, o senhor já comentou aí, né, o que pode acontecer. A mudança no padrão da voz está muito ligado à dose. Então, assim, a gente trabalha com doses fisiológicas. Normalmente não acontece mudanças significativas em pacientes que usam doses fisiológicas. Infelizmente, tem médicos que trabalham com doses excessivas. E existe também a associação com anabolizante. Porque o que acontece? Muita paciente que muda a voz completamente, ela conta o implante, que ela usa o implante, mas ela não conta o anabolizante que ela usa. Então, quando você usa um somatório de oxandrolona, de estanozolol, de deposteron, de várias testosteronas sintéticas, em quem já usa gestrinona, o somatório disso pode crescer clitóris, pode fazer a voz ficar muito grossa, pode fazer o corpo ficar excessivamente masculinizado, mas essa masculinização que o engrossamento da voz está incluída, normalmente acontece
em pessoas que usam doses excessivas. Em pessoas com doses fisiológicas, existe uma mudança tênue. Às vezes fica com a voz levemente mais grave, principalmente de manhã, quando acorda, mas nada que mude significativamente a sua voz. Isso que é muito pequeno, pode, por exemplo, ser um diferencial se você for uma cantora, a depender do tipo de música que você cante. É uma cantora de música clássica que chega num tom muito alto, uma voz muito aguda, e isso é bom a gente saber, por isso que a gente na entrevista pergunta a atividade da paciente, porque nisso pode mudar. Mas numa pessoa normal, que o canto não seja o seu instrumento de trabalho, não vai ter mudança significativa de hipótese alguma. Na época que eu coloquei, né, que a gente resolveu colocar, eu não conhecia, não sabia não tinha conhecimento de outras clínicas, de outros médicos que colocavam, e de toda sorte eu preferi ir no local onde foi criado, né? No médico que criou o implante, para tirar todas as dúvidas. A gente levou no caderninho todas as dúvidas e tudo foi muito bem esclarecido. E hoje realmente tem várias clínicas, vários médicos que estão trabalhando com o implante, né? Eu sempre falo, eu coloco lá no CEPAC, com o Dr. Jorge Valente, confio. Então, assim, eu não sei como é que esses outros médicos trabalham. Mas é mais barato. Eu não conheço o médico, não conheço como é o método de colocação, enfim. Eu prefiro ir no local. Veja só, nós temos no Brasil hoje cerca de 1.000 médicos que foram treinados por nós. A gente tem um curso, eu, Dr. Luiz Carlos, Dr. Simar, tem alguns outros médicos que nos auxiliam. A gente tem um curso de treinamento, que normalmente 3 a 4 vezes por ano, se reúne em média de 50 médicos de todo o Brasil que fazem um curso. Então, se você entrar no site da Elmeco, que é elmeco.com.br, você tem uma parte que diz assim, ache seu médico. Você vai colocar na sua cidade e ver se tem um médico que foi treinado. Porque, assim, é muito difícil que um médico que treinou com a gente tenha um custo mais abaixo. Porque você não tem como comprar de alguém e ter a sua margem de lucro e ter um preço menor. É impossível que algum lugar venda mais barato do que a gente. A não ser que seja um outro tipo de implante. Aí é completamente diferente. Mas o nosso implante Elmeco, os lugares onde você vai ter o melhor preço é ou no CEPAL ou na clínica Silmar Coutinho. Isso eu não tenho dúvida. É isso que eu ia te perguntar, né? Existe algum local que a gente pode consultar os médicos que realmente são aptos e foram treinados para isso? Lá, esse site a gente criou esse ícone dentro do site justamente porque isso é para a gente dar uma chancela para o paciente ter segurança que esse médico passou por um treinamento para colocar o implante. Fazer o seguinte, entendeu? eu vou destravar aqui os comentários só para eu escrever o site, você me fala, e depois eu vou travar de novo, viu, galera? Para a gente não travar esse vídeo. www.eumeco.com.br. Elmeco é E-L-M-C-O? Isso, E-L-M-E-C-O, Elmeco. .com.br? Isso. Pronto. Esse som de grilo lá no fundo é aí na sua casa, Lu? É no seu quintal, aqui. É aqui. Eu moro quase numa roça. Tem muito mato aqui. Eu tava na dúvida se era alguma coisa do Instagram ou se era aí, eu tô ouvindo uma coisa. É aqui. Eu não sei que milagre, a cadela começou a latir, os vizinhos, os cachorros do vizinho também. Mas enfim, acho que resolveram cooperar. Mas os grilos estão cantarolando. Eu coloquei aí, galera, o site, mas eu não consegui fixar. Meu Deus, cadê? Deixa eu ver se eu... Aqui, fixar comentário. Coloquei, viu? O site aí, www.elmeco.com.br. Vocês podem consultar a cidade e o médico que... Tem lá um ícone que tem ache seu médico. Aí você vai clicar na cidade e vai ter todos os médicos naquela cidade ou naquela região que colocam os nossos implantes. Eu não sabia disso, achei interessante. Vamos lá. Pessoas com doença autoimune podem usar implantes? Aí a gente tem que ver qual tipo de implante. Por exemplo, na reposição hormonal, o estrogênio e a testosterona que a gente usa são bioidênticos, não tem problema nenhum. A gestrinona, um paciente equilibrado, na grande maioria das doenças autoimunes, o uso da gestrinona vai ajudar a melhorar, principalmente no quesito dor crônica. Por quê? Porque a gestrinona bloqueia o NF-kappa-beta,
que é um sinalizador nuclear que aumenta a cascata de inflamação e que gera dor, por exemplo, na paciente de fibromialgia, por exemplo, na paciente que tem artrite, por exemplo, na paciente que tenha espondilite anquilosante, ou seja, o bloqueio menstrual e esse bloqueio sendo feito com gestrinona, você bloqueia marcadores inflamatórios que são comuns à doença autoimune. E dessa maneira a gente consegue ajudar, inclusive, no controle da dor. Ok. Alguém perguntou, pellets ou tubinhos? Qual o melhor? É pellets? O nome é esse? É assim que fala? Sim. Os nossos tubos de silicone, eles são diferentes dos pellets. Os pellets são o que eu falei, são um hormônio prensado. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de dispersor. Você coloca debaixo da pele, parecido como o implante da Elmeco, porém ele não tem a cápsula de silicone. O tubo de silicone, ele serve justamente para controlar a velocidade com que esse hormônio é liberado. Por isso que a gente consegue, com a dose baixa, fazer com que o implante dure 1 ano. Essa é a diferença do tubinho para o pellet. Qual a região que se coloca? Na região glútea, mais ou menos na mesma região que você toma a injeção. Mais ou menos isso. Então, se faz a aplicação na região glútea, normalmente no quadrante lateral externo, né? E normalmente alternando a região do glúteo, ou seja, no ano você vai colocar na região direita, no ano seguinte você vai colocar na região esquerda, tudo isso para evitar de você colocar naquele mesmo lugar que vai remover e formar mais fibrose e isso dificultar a dispersão do hormônio. A liberação dele. Existe risco de trombose? Veja só, a gestrinona que a gente usa não aumenta risco de trombose em paciente normal. Agora, ela é contraindicada numa paciente que tenha uma doença trombótica. Por exemplo, a paciente que já teve trombose, a gente evita. Uma paciente que nunca teve, que não tem fator de risco, colocando a gestrinona não vai aumentar. Mas uma paciente que já teve trombose, uma paciente que tenha uma doença que curse com um aumento da coagulabilidade, e isso pode ser uma contraindicação para o uso da gestrinona. Por quê? Porque como a gestrinona aumenta o hematócrito de hemoglobina, por isso que ela corrige a anemia, ou seja, normalmente a mulher que sangra, ela tem um hematócrito de 10 e tanto, de 11 e pouquinho, uma leve anemia. Você coloca a gestrinona, ela vai subir para 13, para 14. Então, isso vai aumentar o número de glóbulos vermelhos no sangue. Numa paciente saudável, isso não causa problema algum. Numa paciente que já tem um risco aumentado de trombose, porque ela já tem algum problema de excesso de coagulabilidade, isso pode piorar. Então, nessa paciente, a gente contraindica usar gestrinona. Então, pronto. A maioria das outras perguntas estão muito repetidas, né? Perguntando valor, duração, se tem efeito colateral. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui agora nas perguntas que a galera deixou aqui para a gente finalizar. Isso, que faltam 5 minutos só. Bora lá. Aquela queda da internet prejudicou a gente. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Quais os efeitos colaterais a longo prazo e se tem risco de câncer? Não tem nenhum risco de câncer aumentado com gestrinona. Muito pelo contrário, como ela é antiestrogênica, ela protege a mama. Então é um dos hormônios que a gente usa com segurança para a proteção mamária. Não tem nenhum tipo de câncer que tenha seu risco aumentado descrito na literatura com a gestrinona. Deixa eu ver o próximo para a gente correr. Em relação ao uso a longo prazo, tem algum problema? Ou algum estudo demonstrou isso? Veja só, a gente tem milhões de pacientes usuários ao longo desses 50 anos. O que a experiência nos mostrou é que se você regularmente refaz os seus exames todo ano quando troca e não tem nenhuma alteração que contraindique, a gente pode renovar com segurança. Ótimo. A TPM e os efeitos colaterais, vontade de comer doce, ansiedade, aumento de peso. A gente já falou isso, né? Tudo que está ligado à TPM, ao ciclo menstrual, quando você bloqueia, ele vai desaparecer. O que acontece, por exemplo, alguns pacientes têm dor de cabeça. E essa dor de cabeça, ela só piora no período menstrual. Então, ela não vai ter essa piora, mas se ela já tinha dor de cabeça o mês todo, ela vai continuar tendo. Diferente da paciente que só tinha dor de cabeça quando menstruava, que aí você bloqueia e essa dor de cabeça desaparece.
Essa pergunta para mim é nova, porque os seios diminuem com a gestrinona. Eu não sabia disso, não. Justamente porque ela bloqueia o receptor de estrogênio proliferativo na mama. Então, algumas pacientes diminuem. Quem já tem prótese não percebe isso. Mas as pacientes que não têm prótese, elas percebem essa redução no volume mamário da gestrinona. Por isso que ela também já foi muito utilizada no passado para tratar doença fibrocística da mama. Ela melhora a mastalgia, melhora cisto mamário, melhora dores na mama, porque ela vai bloquear o receptor de estrogênio. Interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pertinente aqui pra gente. Tem o mesmo efeito do anticoncepcional ou ele é mais seguro? Muito mais Ele seguro. tem a mesma segurança do que o anticoncepcional. Eu acho que ele se torna mais seguro porque ele não depende da usuária. Se você for analisar friamente, o índice de gravidez é o mesmo. Mas o anticoncepcional corre o risco de você esquecer de tomar. O implante você não corre esse risco. Então, quando você faz uma análise fria, o implante termina sendo superior porque ele não tem o fator usuária, que pode esquecer. Alguém me perguntou aqui quando indicar a cirurgia. Só que não falou em relação a quê? Será que é mioma? Em relação ao mioma, endometriose? Aí é muito difícil a gente analisar assim, sem ter uma avaliação mais pormenorizada. Tem que marcar consulta, gente. Qual a validade do implante e se engorda? Tem 1 ano, ele pode reter líquido e ele só vai engordar se for colocado numa paciente que tenha resistência insulínica. Numa paciente que corrigiu isso, numa paciente normal, que não tem nada, normalmente o que vai acontecer é que ela vai trocar gordura por músculo. Então, a depender do estilo de dieta e de treino, se ela ganhar peso, vai ser de massa muscular. Pronto, acho que já finalizaram as perguntas e o tempo também já está se esgotando, né? Até para a gente tentar deixar salvo aqui, vou tentar deixar salvo lá no IGTV. Espero que todos tenham gostado. Deixa eu desativar aqui, ativar os comentários. Eu, inclusive, fiquei sabendo de várias coisas que eu não sabia, né? Tirou algumas dúvidas. E é isso, galera. Marquem a consulta com o Dr. Jorge Valente. Ele atende em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Sim. Então... E por telemedicina também. Ah, é? Sim. Tá vendo aí, minha gente? Em tempos de pandemia, já tem um tempinho que a gente também faz atendimento por telemedicina. E aí fica mais fácil que a paciente já vai com tudo pronto só para colocar o implante. Ah, que show! Então, galera, adiciona aí Dr. Jorge Valente no Instagram. Marquem aí a consulta, tirem as dúvidas, ok? Dr. Jorge Valente, muito obrigada. Amei nossa live, né? Qualquer coisa aí, quem sabe a gente faz outra, se surgirem mais dúvidas. Mas amei, muito obrigada, viu? O prazer foi todo meu, eu que agradeço. É sempre muito bom conseguir disseminar conhecimento para que as pessoas não fiquem só no achismo, às vezes, da teoria de pessoas que falam mal sem ter o menor conhecimento. Então, é muito importante isso, que você tenha o depoimento de pessoas que usam e de quem tem o conhecimento sobre o assunto. Lembrei aqui de uma pessoa que é sua paciente. Ai, meu Deus, não. Então eu vou encerrar, galera. E aí depois eu falo aqui.